Mestre Jesus, nosso amigo querido, nosso guia, nossa luz, que o Senhor possa estar presente nesse momento de estudo, que cada um de nós tenhamos o coração aberto para amar as diversas formas de amor e aceitar como o Senhor nos ensinou. Esteja conosco nesse momento de aprendizado, esteja conosco em toda a nossa existência, que assim seja. Bem, boa noite a todos, mais uma vez. Estamos aqui reunidos, né? Todos nós com o propósito de estarmos nos oportunizando algum aprendizado, algum entendimento. Nesse momento, eu queria chamar a atenção, eu não sei, talvez já tenha tido algum tema que inicie com uma pergunta. Eu não estou lembrada, mas quando eu vi esse tema, me chamou um pouco a atenção, porque o tema é: só se ama uma vez? Aí a resposta a gente só vai saber no final, né? Quando a gente conversar a respeito, para ver se a gente concluiu se isso é verdade, se isso não é, e como que isso acontece. E o tema também fala de entendendo os ciclos do amor. Bem, eu acho que tudo na vida tem ciclo. Eu acho que, se a gente for parar para pensar, existem várias maneiras da gente perceber a vida, nos mostrando esses ciclos que se iniciam, esses ciclos que se fecham. E com relação ao amor, eu confesso que eu também não tinha parado para pensar muito a respeito disso. E aí, nessa busca de estudar a respeito, sem muita profundidade, tá, gente? Esse estudo me fez ver que também dá para a gente pensar e enxergar esses ciclos, porque se nós formos começar a pensar a partir de o que é Deus, que é amor, todos os ciclos da vida, ele vai estar, de alguma forma, inserido. O amor vai estar inserido em tudo, porque não dá para a gente conceber nada que não tenha a presença do Pai. E se ele é amor, pelo menos foi essa a resposta que nós já ouvimos de diversas formas e de diversas fontes também, que Deus é amor. Então, a natureza e tudo que ele criou, nós também estamos fadados a ter os nossos ciclos. E nós podemos entender que o amor passa a ser entendido como a força central da vida, né? Então, não dá para a gente conceber nada sem pensar nesse sentimento que é o amor, que nós ainda não compreendemos tão bem, mas que, além de um sentimento, ele também é uma lei divina que rege toda a evolução de todos os seres, de nós espíritos e de tudo, né? Então, se existe evolução em tudo, acredito também que o amor também, não o amor é entendido personificado por Deus, mas o amor que nós estamos começando a compreender, esse entendimento que ainda nós temos do amor. Então, seriam etapas, seriam etapas de um processo que talvez não tenha um, um fechamento, né? Esse nosso desejo de compreender o que é o amor seria a nossa busca de compreender quem ou o que é Deus.
Bom, de qualquer forma, a proposta do tema, ela está muito ligada aos capítulos 3 e 4 do livro, né? Para Sempre Irmãos. Lembram que é esse o estudo que a gente está tendo, certo? Então, nesses dois capítulos, a gente vai estar entendendo uma etapa da vida dos personagens onde a, a mãe do Marcos, que de certa forma vai ser o protagonista, ou um dos protagonistas do livro, que é a Maria Helena. Estou falando certo, gente? Se eu não tiver, que a minha cola aqui sempre some. É, Maria Helena. A Maria Helena, mãe do Marcos e de mais o Mateus, eu não lembro o nome dos outros irmãos, mas não importa. Nesse momento, o que que a gente o que nos chama a atenção? Nós tivemos o relato de que a Maria Helena, casada com Antônio, vivenciava uma experiência onde ela ficava praticamente maior parte do tempo sozinha, aos cuidados da, da propriedade que eles tinham e os cuidados com os filhos, enquanto o Antônio, seu marido, tinha um trabalho que o colocava muito fora de casa, como bandeirante que ele era. Aí nós tivemos o relato de que ele veio a falecer, e nessa, nessa questão, nós temos aí ela se dedicando ainda mais aos cuidados dos filhos, cuidando de tudo, todos os afazeres, e num dado momento, ela tem a oportunidade, isso depois já de 2 anos do falecimento do Antônio, a oportunidade de ter um um contato com uma pessoa que se mostra interessada por ela. E essa pessoa consegue a atenção da Maria Helena e também mexe com ela, a ponto dela desejar e aceitar um pedido de casamento feito pelo João Roberto. E a partir daí a gente vai ter todo um desenrolar da história, mas nesses dois capítulos a gente só tem esse registro de que ela, depois de muito pensar, acaba aceitando essa proposta de casamento e que, ao trazer essa proposta, essa notícia para o Marcos, que seria o filho mais velho, ele não fica muito satisfeito, não gosta muito da história, e nós estamos nesse contexto, ok? Então, a pergunta trazida no tema da palestra diz respeito: só se ama uma vez? Diz respeito aos sentimentos e os conflitos internos que a Maria Helena começou a ter a partir do momento em que ela se percebe interessada pelo João Roberto. E se questiona porque ela amava e dizia que ainda amava Antônio, o seu marido, né? E nessa situação, ela se sente confusa, um pouco perdida, da mesma forma que o Marcos, que estava ainda muito arredio com relação à mãe, de certa forma a culpando de alguma forma pela morte do pai. Então, são conflitos em que mostram em que nós, ao estarmos vivenciando as nossas experiências, temos, às vezes, esses dilemas de buscar entender esses sentimentos que nos chegam e qual a condução, qual o direcionamento que deveremos dar a esses sentimentos. Bem, isso aí nós vamos continuar relendo, né, nos próximos capítulos e a gente vai ver o que vai acontecer na história da Maria Helena. Mas com relação a nós, todos nós sabemos amar? Ou melhor dizendo,
Todos nós amamos bem? Sim, não, talvez, pode ser, não sei. O que que acontece? É, o amor mais sublime, o amor mais genuíno, que nós podemos dizer que já esteve ou que já se manifestou nesse nosso planeta, a gente sempre se refere no amor trazido pelo nosso Mestre Jesus, né? E ele nos trouxe muitos ensinamentos, até mesmo com relação ao nosso Pai, que mudou toda a nossa concepção, o nosso olhar para esse nosso Criador, que antes não era um olhar de quem se sentia amado, né? A gente achava que a gente tinha que fazer as coisas certinhas ou buscar fazer as coisas de uma melhor forma para que a gente pudesse merecer o amor desse Criador, desse Pai, para agradá-lo, né? Então a gente tinha que se esmerar nos nossos comportamentos, na nossa conduta, na forma da gente estar reverenciando esse Deus, esse Criador, para que ele, de alguma forma, se manifestasse o seu amor por nós, nos trazendo algum benefício, nos fazendo crer que fomos merecedores da sua atenção e que esse amor é, nos foi trazido por merecimento. Só que de verdade, Deus nos ama incondicionalmente. Façamos algo ou não façamos, acertando nas nossas escolhas ou não acertando. Ele já é amor, ele já nos criou fonte desse amor. Então, para Deus, a gente não precisa mostrar nada. Só que dentro das suas leis, ele nos trouxe a necessidade de nós estarmos nos aperfeiçoando. E uma das questões em que nós precisamos estar atentos é enxergarmos como é que estamos nessa condução do amor que hoje já temos, do amor que hoje já portamos, do amor que hoje já conseguimos doar. Então, se a gente for buscar entender esses ciclos, como é a proposta, a gente vai pensar que nós estamos num crescente, né? Dizendo que o primeiro ciclo, talvez, do nosso amor fosse aquele amor instintivo, aquele amor infantil, aquele amor onde eu só enxergo que todos precisam me dar atenção, cuidar de mim, aonde eu não aprendi ainda a escutar um não, aonde eu ainda não acho que preciso retribuir alguma coisa. É um amor é, em que eu ainda tenho um egoísmo, aonde eu tenho uma dificuldade de me, deixa eu ver como é que eu posso, de entender que não é tudo para mim. Então, existe ciúme, existe posse, existe uma dificuldade de estar entendendo que o outro não me dá aquilo que eu quero. Esse amor, ele precisa ser, não, ele provavelmente, ele vai me trazer um desconforto. Desconforto esse que vai me fazer começar a perceber melhor aquilo que eu estou dando e aquilo que eu estou exigindo do outro. E a partir dessa comparação, eu vou começar a perceber que eu posso estar fazendo mudanças.
E essas mudanças, elas só ocorrem quando eu deixo de ser ou de dar esse amor tão eh, infantilizado, esse amor tão egoísta, esse amor tão possessivo, esse amor que não traz para mim uma liberdade, porque eu estou sempre buscando que o outro me atenda, de certa forma, é uma dependência que eu crio do amor do outro. Eu preciso me sentir amado. Então, eu tenho nesse primeiro entendimento de amor o receber. Eu ainda não aprendi a doar. Eu estou recebendo, eu quero receber, eu me sinto me é uma necessidade estar recebendo amor. Então, esse tipo de amor mais primitivo é aquele que realmente traz as questões da posse, as questões do ciúme, a questão da dependência. Como a gente vai evoluindo, a gente começa depois a trazer, como assim uma outra etapa, um amor que a gente poderia chamar um amor de troca. Então, é um amor onde eu dou, mas eu fico na expectativa de receber também. E aí eu consigo, voltando no amor mais infantil. Quando a gente fala de um amor de posse, é aquele amor que tudo é meu. É meu pai, é minha mãe, é minha irmã, é meu brinquedo, é tudo meu. Eu ainda estou nesse universo onde tudo está muito voltado para mim. Quando a gente entra nesse ciclo já de troca, eu consigo até entender que eu não posso só receber, que eu preciso dar também. Mas existe como que uma cobrança. Aquilo que eu dou, eu quero também receber. E quero receber na mesma medida. Eu posso achar que eu amo alguém, mas esse alguém não me ama de igual maneira. Então, é um processo onde eu já estou me lapidando, melhorando, mas ao mesmo tempo eu ainda sou muito dependente desse amor, né? Então, é como se eu tivesse assim, as expectativas para com o outro, né? No retorno desse amor que eu já estou dando, as condições que eu estabeleço para que eu receba isso e reconheça isso como o amor que eu desejo, e eu também vou ter um sentimento de frustração, porque o outro, ele vai me amar da maneira como ele consegue amar, e nem sempre vai corresponder às minhas expectativas. Então, a partir do momento que eu começo a, a olhar para o outro e perceber essas diferenças, eu já tô um passo à frente daquele que acha que só merece, mas que agora você já está dando. Mas mesmo assim, o aprendizado já começou, né? Eu já estou começando a doar algo de meu. Você queria perguntar, Adriana? Hum. Boa noite a todos. É, a pergunta é: esse primeiro entendimento de amor infantilizado, eu posso conceituar como uma forma de amor? É amor? É amor porque é a maneira como eu consigo demonstrar. É difícil. Tudo que a gente faz, mesmo que a gente não enxergue, mesmo que a gente não entenda, o amor vai estar como que embutido. Tudo aquilo que eu é, ajo, o amor vai estar. É como se fosse assim, vamos pensar, né? É, a gente não tem. Quando a gente define Deus entendendo que Ele é onipresente,
como é que é? Onipresente, onipotente. Quer dizer, ele está em todos os lugares, o tempo todo. Se Deus está em todos os lugares o tempo todo e Deus é amor, Deus, enquanto amor, permeia tudo. Então, nós já estamos como que mergulhados num oceano de amor. Só que a nossa individualização, que é bondade do Pai, através do nosso livre-arbítrio, estarmos nos lapidando e buscando esses aprendizados que nos são necessários para o nosso crescimento e nossa evolução, não nos deixa perceber esse amor de uma forma clara, de uma forma consciente. Então, as nossas atitudes, elas vão refletir o entendimento que nós temos de amor. É amor? É amor. A criança, por exemplo, ela ama? Ama. Quando a gente fala criança, é com, assim, umas reservas, né? Porque a gente sabe que criança é um espírito que já vivenciou outras experiências, mas quando eu falo da criança no sentido dessa imaturidade ainda. Então, essa imaturidade que nós portamos faz com que nós expressemos os nossos sentimentos da maneira como conseguimos. Mas é amor. Não tem nem o que discutir. Eu não posso discutir quem ama mais, quem ama menos. Mas é uma demonstração de amor, ok? Respondi, será? Bom, posso continuar ou tem mais pergunta, Adriana? Adriana sumiu da minha tela aqui. Ah, tá. Vou continuar então. Bom, a gente saiu então desse amor que é instintivo, que é esse amor imaturo. Estamos numa nova etapa, vivenciando mais um ciclo, o amor de troca. Então, é esse amor onde eu aprendo a, a negociar, vamos dizer assim, né? Eu dou, mas eu também quero, né? É tipo aquela criança, eu vou emprestar o brinquedo para ele porque ele vai me emprestar o dele também. Então, vamos estar negociando esse amor. É um entendimento ainda imaturo, mas que já é um passo num aprendizado, onde eu já estou começando a dar de mim, certo? Bem, existe a comparação, não tem como a gente negar isso. Eu comparo, porque eu sempre vou achar que eu te amo mais do que você me ama. Eu fiz tanto por você e você não faz da mesma forma. Então, vai existir ainda essa comparação por não termos ainda esse entendimento do amor do outro e do nosso próprio amor, que amor que é esse, né? Bem, a partir desse amor de troca, nós vamos passar por uma etapa um pouquinho mais é, aperfeiçoada, que é um amor mais consciente, onde eu consigo perceber o amor que eu consigo doar e o amor que o outro consegue doar também. Então, eu percebo o amor que eu tenho a oferecer e consigo entender o amor que o outro me oferece, que não vai ser igual, mas que dentro de uma consciência de quem eu sou e que o outro diverge de mim, eu já consigo começar a entender. Aí, nesse amor mais consciente, eu já vou ter um pouquinho mais de domínio das minhas emoções, dos meus sentimentos, eu já vou ter uma facilidade maior de impor limites, tipo assim, eu já vou aprender a dizer não, eu já vou começar a trazer para mim uma responsabilidade maior com relação às minhas emoções, com os meus sentimentos e mesmo amando, eu não vou deixar que o outro me
desrespeite. Essa já é uma questão de uma consciência maior. Fala, Adriana. Vamos lá. Será um amor desprovido de interesses e cobranças? Se você já está falando de um amor consciente, sim, mas não totalmente. Você tem consciência daquilo que você está doando, daquilo que o outro está te trazendo, mas isso não quer dizer que você não julgue, não compare, não se sinta prejudicado. Ainda você tem a consciência do seu amor, do amor que você entrega, do amor que você recebe, porque você já está se autoconhecendo. Esse é o amor consciente. Porque aí você doa daquilo que você consegue, não é nem o que você gostaria, é o que você consegue, e você respeita isso que você consegue. Você tem até a intenção de se melhorar, de se lapidar, mas percebe que ainda tem mais a conquistar antes de conseguir oferecer mais. Você entende que o outro oferece o que pode, mas ainda assim você não consegue evitar de se melindrar, de se magoar, de se chatear com o que o outro está te ofertando, ok? Fez sentido? Tem mais pergunta? Hum. Será o amor infantil o amor incondicional? Não, é justamente o contrário. Tudo depende do que você está chamando de infantil, porque aí a gente vai cair numa frase dita por Jesus, onde ele dizia que o reino dos céus era apenas para aqueles que se comportavam como as crianças, não é? Por quê? Porque na ingenuidade, na pureza, eles conseguiam ser mais autênticos, mais verdadeiros e aí teria uma fala que precisaria ser ajustada, porque esse amor imaturo, esse amor infantilizado, não diz, não tem nada a ver com o amor de pureza, de um amor mais abrangente, porque a criança, ela tem a inocência, mas ela também pode ser birrenta, porque ela não alcança o entendimento de muitas coisas. O amor que ela demonstra é o amor que ela consegue. E por ainda ser imatura, não dá para ela ter esse amor incondicional, porque ela vai querer atender às suas necessidades. É um amor ainda que requer dela, requer além dela, né, de quem a ama, um cuidado maior em atender às suas exigências, porque a criança, ela não consegue entender que o mundo não gira ao seu redor. Para ela, isso ainda é algo difícil de entender, né? Então, quando você fala de amor infantil, é amor limitado. Limitado pela ignorância, pelo conhecimento, por aquilo que ainda não angariou, né, de conhecimento. Então, não tem a ver com esse amor maior. Talvez você pudesse comparar isso, em termos de palavras, se fosse para comparar o amor mais puro. O amor mais puro é o amor incondicional, mas não é o amor da criança. Será que eu fui clara? Espero que sim. Bom, vou continuar então? Bom, a gente está falando desse amor consciente, e aí a gente vai avançar um pouquinho e vai falar sobre um amor que é um amor altruísta, altruísta.
Falei certo? Altruísta, isso. Esse já entra num campo em que a gente pode lembrar, se a gente for citar Jesus, o ensinamento que ele nos trouxe de nós amarmos os nossos inimigos, que para nós ainda parece algo bem complicado, bem difícil. Se é que a gente tem claro quem são nossos inimigos, não é? Porque muitos de nós falam assim, eu não tenho inimigos, então eu amo todo mundo. Mas às vezes nós mesmos somos nossos próprios inimigos, né? Nós estamos fazendo esse papel dos nossos próprios inimigos quando a gente exige da gente aquilo que a gente ainda não está competente para fazer, quando a gente não se respeita, quando a gente não se ama verdadeiramente, né? Porque para que a gente possa amar os inimigos, a gente teria que lembrar a outra máxima também, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se o próximo é ou não é inimigo, pouco importaria, desde que eu já soubesse me amar. Mas às vezes o nosso amor ainda não está nesse campo altruísta. Eu ouvi um exemplo que eu achei bem interessante de um. Para esclarecer esse tipo de amor, é tipo assim. Uma mãe que consegue dar o seu perdão para o assassino do seu filho. Esse seria um amor altruísta. Por quê? A resposta dessa mãe não foi que ela tinha que fazer isso porque ela já compreendia tudo, mas porque ela sabia que se ela não desse esse perdão para esse assassino, ela também estaria, de certa forma, se matando em viver com esse sentimento. Entendem? Então, essa mãe, ela descobriu que já portava esse amor altruísta, porque estava já se autocuidando, se autopreservando. É além daquele amor consciente, aquele amor consciente que ainda tem um julgamento para com o outro, de como o outro procede. Esse amor altruísta, ele vai além disso. Ele vai numa escala, né, onde você quer se integrar com o todo, de maneira a estar se sentindo colaboradora, sabe assim? Você entende que existe um amor maior e que se em você existe parte de você que não alcança esse entendimento, você está de alguma forma desfavorecendo o mundo ao qual você está inserido. Então é algo que vai além de você, esse amor altruísta. É você pensar naquilo que você está fazendo em prol de outros, em prol de uma construção que é maior do que você mesmo, ok? Gente, isso tudo que eu estou trazendo, eu estou trazendo porque foi algo que eu encontrei e que para mim fez sentido. Tanto que eu estou até buscando aqui, porque eu não memorizei esses amores. Eu só entendi que existe uma, vamos dizer assim, numa escala, de uma forma didática, uma forma de você reconhecer o quanto o seu amor ele está se enobrecendo, quanto esse seu amor está saindo de uma acomodação e se permitindo avançar. O outro amor é o amor universal.
Esse amor universal, a gente poderia personificar que seria o amor de Jesus, porque é aquele amor que tem compaixão por todos, é aquele que não tem julgamento de nada, que simplesmente ama. Esse está ainda bem distante de nós, mas o que é interessante para nós, vendo essa escala, é que nós não estamos estacionados em um. Nós hoje podemos nos reconhecer na demonstração dos nossos sentimentos, da maneira como nós nos comportamos. Em diversos momentos, nós nos reconhecemos em cada um desses amores, em cada um desses ciclos. Quando eu pensei eh, na, na pergunta, né? Só se ama uma vez? Pensando no exemplo da Maria Helena, que ia ter uma nova oportunidade de viver um novo amor, eu lembrei do André Luiz no filme, quando ele regressa para o lar dele e ele descobre ali que a sua esposa já havia se casado novamente. E que isso para ele, no momento, foi uma perturbação, a ponto dele até precisar de ajuda para que ele se reequilibrasse, se reconectasse com aquilo que ele já estava se inteirando, né, e vivenciando, para que depois ele pudesse, retornando ali, ele estar pronto para ajudar aquele companheiro que a sua ex-esposa, né, havia escolhido e que se encontrava enfermo, a ponto dele estar ali para poder ajudá-lo. Então, às vezes, a gente de pronto, a gente não reconhece em que patamar de amor nós estamos, mas nós ficamos como que pulando de um para o outro o tempo todo. Fala assim, nossa, eu já evoluí, então eu não tenho mais a minha questão daquele amor infantil. Não, a gente ainda tem. Às vezes a gente ainda está fazendo birra, a gente ainda está fazendo questão de coisas pequenas, sabe? Assim, tipo assim, você vai. A ideia que veio. Você compra, né? Você compra dois doces e aí você vai e oferta para alguém que você gosta, e aí aquela pessoa vai e escolhe o pedaço maior. E você ama aquela pessoa, mas você fica bravo porque o pedaço maior era para ser seu e você viu que aquela pessoa pegou o seu pedaço, sabe? Então, são coisinhas assim que nós ainda não lapidamos em nós. Eu estava ouvindo uma palestra do Haroldo outro dia e eu não nem finalizei essa palestra. Quero ver se eu ainda volto a ver. E ele estava falando muito dessas edificações. E ele trouxe o exemplo daquela escultura muito famosa do pensador, do Rodin, e ele trouxe também uma forma de nós conseguirmos enxergar que nós estamos nessa matéria bruta, nessa matéria, é, nessa estrutura ainda muito rústica, e nós vamos estar nos lapidando, nós vamos estar tirando de nós alguns sentimentos, tipo esses que permeiam o tipo de amor que nós temos. Então, nós vamos estar ali lapidando o nosso apego, nós vamos estar ali lapidando a nossa falta de paciência, nós vamos estar ali lapidando a nossa ira. Todas essas questões nós vamos estar lapidando, porque nós ainda não estamos, como dizia o Joel, na nossa obra-prima pronta. Até agora é o melhor que nós conseguimos fazer, mas isso significa que nós ainda vamos ter muito trabalho. Por exemplo, no nosso trabalho na fraternidade, nós ali tratamos todos com
o mesmo amor, sem saber quem são, que problemas têm, o que está acontecendo. O tempo todo ali a gente está lidando e doando no nosso melhor. É até ruim quando a gente fica sabendo, porque aí a gente acaba tendo julgamento, acaba tendo alguma avaliação das coisas. Mas a gente consegue utilizar desse amor também universal. Quando a gente pensa em uma atitude ecológica, por exemplo, onde a gente quer que o planeta esteja melhor, quando a gente pensa em uma atitude em que a gente vai estar construindo algo para uma próxima geração, quando a gente eh, se priva de estar ouvindo coisas desnecessárias, coisas não tão. é, Coisas que nos facilitem, né? A harmonia, o equilíbrio, tudo isso, a gente, ao longo dos dias, do nosso tempo, da nossa jornada, a gente vai estar interagindo com tudo isso e vivenciando todas essas experiências. Então, o ciclo do amor não é igual a um ciclo de um fechamento de um relacionamento, por exemplo. Porque um relacionamento, ele pode ter data de início e data de término, e ele se fecha. Mas isso não quer dizer também que esse relacionamento ele não continua a existir como experiência, como aprendizado em cada um de nós. E se foi realmente um amor, esse amor vai permanecer existindo. E vamos dizer, eu tive um relacionamento, esse como foi o da Maria Helena, eu tive um relacionamento com fulano, vivemos uma relação por tantos anos. Nos separamos ou ele veio a falecer? Se ele veio a falecer, eu posso até ter a preocupação de estar me abrindo para um novo amor, achando que no futuro, como vai ficar? Eu vou reencontrar aquele amor já tendo tido o outro, qual que é a prioridade, qual que é aquele que... Quem vai ocupar esse lugar no meu coração? Não existe isso. O amor, ele pode ser entendido como algo a ser... Ai, como é que a gente fala? Estendido. O amor não limita, o amor não prende, o amor, ele liberta. E dependendo do entendimento que eu já tenho de quem eu sou e de como eu enxergo o outro, esse amor, ele vai continuar existindo em mim e no outro numa harmonia, sem, sem problema algum. Você quer perguntar, Adriana? Agora que eu vi a mão. Esse assunto que você está falando é difícil para quem é ciumento, hein? Aonde que é que Você já está esse amor começou a do dar fogo? uma resposta para a perguntinha que foi feita. Se o amor é uma experiência de evolução, será que algumas pessoas entram em nossa vida não para permanecer, mas para nos transformar? Eu diria que sim e diria que não, porque o que a gente sabe é que não existe acaso, não é? Se vai ser para transformar, vai depender de nós, se estivermos abertos a nos transformarmos. E não podemos dizer que foi o outro que fez isso. Isso aí dependeria muito mais de nós mesmos, né? Estarmos, nos permitindo essa transformação. Mas que com toda certeza nunca é por acaso que alguém entra em nossas vidas, com certeza não é. Porque o aprendizado se faz de todas as maneiras possíveis, com aquelas pessoas que vão nos ensinar as coisas que realmente estamos precisando aprender, e com aquelas pessoas que vão nos mostrar coisas que nós não deveríamos nem pensar, mas que é válido também, né? Porque também nos traz referências.
nos traz raciocínios, reflexões, tudo é válido. Tem mais? Será que o primeiro amor é justamente aquele que pode não durar para sempre, mas desperta algo dentro de nós que nunca mais adormece? É, eu vou falar a verdade, eu não me preparei para falar de amor no sentido de romance, porque essa é a ideia que me pareceu da pergunta. Porque primeiro amor não necessariamente é de um parceiro, né? Primeiro amor pode ser um filho, pode ser um irmão, pode ser a mãe, pode ser a primeira expressão de amor que você tem contato. Mas se a pergunta estiver ligada ao amor, no sentido, de companheiro, de uma relação amorosa, eu acho que primeiro que é difícil a gente saber se é o primeiro amor, né? Visto que a gente já vem de um monte de outras existências. Mas vamos dizer que a gente soubesse, eu acho que a abertura, é a abertura da gente no reconhecimento daquilo que nós somos capazes de vivenciar, daquilo que nós somos capazes de doar de nós, daquilo que nós somos capazes de compreender. Com certeza é um marco. É uma referência que eu acredito ser bem forte, né? Mas eu não sei dizer se dá para a gente entender isso só nesse contexto. Eu acho que dá para entender em diversos outros, né? O primeiro amor, ele é algo da gente reconhecer que, que nós somos essas criaturas divinas que a gente nem lembra às vezes que somos. Porque quando a gente se percebe, nem vou usar mais aquela palavra, quando a gente se percebe fazendo ou realizando algo com tanta grandeza, com tanta profundidade, traz para nós um reconhecimento, um pertencimento a esse mundo inundado de amor, que é o que o nosso Pai nos oportuniza viver. Será que eu só enrolei? Não? Então tá bom. Tem mais alguma? Agora é baseado naquela minha observação do ciúme, porque é o seguinte: se a gente no plano espiritual, a gente é o que é no plano material, uma pessoa extremamente ciumenta, como que ela daria conta, como que ela aceitaria com normalidade aquela pessoa que ele ama estar dividindo o amor com outra pessoa? O que que muda no plano espiritual para as pessoas simplesmente aceitarem isso com uma certa naturalidade? Não muda. Não muda. O ciumento, materialmente falando, vai ser o ciumento espiritualmente falando. Só que é aquilo que a gente estava, né, falando. Você começa a perceber que determinadas coisas que você abraça, elas não te trazem uma realização, ela não te traz um contentamento. E aí você busca entender o que é isso. Se a gente for parar para pensar, uma pessoa que é muito ciumenta, ela ela tem só ciúme ou ela tem medo? Porque o ciúme vai mostrar que você tem uma relação frágil, onde você se sente
dependente dessa relação, vamos dizer assim, né? Onde você sente esse medo de perda, medo de estar só. Então, é algo que tem que ser tratado em si. Quando você tem a oportunidade de estar mais atento a isso e o retorno ao plano espiritual faz com que a gente angarie isso. É mais difícil? Com certeza é, porque eu vou reconhecer coisas que na matéria eu dava um jeitinho de camuflar, não é? Ah, eu não sou ciumenta, eu só cuido daquilo que é meu, não é? Aquilo que é meu, eu dou um jeitinho de cuidar. Então eu me iludo achando que está tudo bem. Mas quando eu estou no plano espiritual e eu não tenho como camuflar isso, eu começo a perceber aonde isso está me levando. Quais são as consequências dessas minhas atitudes, dessa minha forma, desse meu comportamento, desse modo de eu agir. E aí, não que eu já tenha instrumentos para modificar, porque não é automático. Mas a partir do momento que eu tomo consciência de que isso está me prejudicando, está me fragilizando, está me deixando numa sintonia que não é a que eu gostaria de estar, eu vou começar a descobrir instrumentos e formas de estar modificando isso, principalmente através da ajuda daqueles que vão estar ali com muito mais esclarecimento, muito mais capacitados de me trazer essa clareza que eu ainda não tinha. Mas eu vou aprender a lidar com isso, desde que eu queira, desde que eu dê essa abertura. Mas se eu ficar ali achando, não, 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 eu continuo sendo dono daquele, ele é meu e não sei o quê, coisa parecida, aí eu não, eu vou ter uma dificuldade, né? Eu vou estar retardando uma evolução que só cabe a mim desejar ter. Não sei se ajudou isso também, mas o que eu posso dizer é que depende de nós. Nós é que vamos começar a compreender melhor os nossos reais sentimentos, né? Diga, Adriana. Dentro do que você falou, o ciúme é uma forma de insegurança de que realmente somos amados? Eu diria que é uma das respostas essa. É realmente quem tem ciúme tem a necessidade de ter a posse. Lembra aquele negócio de posse que a gente estava falando, que é esse amor ainda instintivo, esse amor que você precisa é, precisa estar no controle, porque é seu, sabe aqueles quando você usa dessa expressão meu, significa que você ainda não entendeu a, 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 a possibilidade que você já poderia ter de amar sem essa posse, sem esse apego. O ciúme mostra insegurança? Mostra insegurança. Por quê? Uma insegurança de quem se sente não só não amado, mas que tem medo de ficar sozinho, que se sente incapaz, se sente perdido, se sente vazio, se sente. Realmente isso é um sentimento de insegurança. Mas não é só isso, né? Quando eu sinto ciúme, é porque eu ainda não aprendi a valorizar quem eu já sou, a compreender que eu já posso eh, ser responsável por mim, e aí eu não preciso que o outro esteja ao meu dispor, porque eu já dou conta de cuidar de mim. Então, a insegurança vem em função disso. Eu não me sinto amado, é uma opção, é uma verdade. Mas não é só o não se sentir amado, é não se sentir capaz, é não se sentir.
pleno, não se sentir capacitado para fazer aquilo que desejar fazer. Então precisa, de certa forma, se apoiar num relacionamento de dependência. Seria isso, ok? Tem mais alguma pergunta? Não? Bom, gente, a gente está falando de um processo evolutivo, né? Todos nós desejamos evoluir e nós vamos evoluir em muitos aspectos, né? Mas a questão do amor, que tem muito a ver com a nossa expressão maior, a nossa, a nossa moralidade, esse é um lado que requer de nós bastante atenção. Por quê? Porque se nós hoje, por exemplo, pararmos para pensar, a ciência tem trazido muito isso, né? Que determinadas atitudes que hoje nós já podemos estar nos oportunizando ter, tipo assim, hoje eu já consigo perdoar. A gente sabe que o perdão ele traz para nós uma sensação de bem-estar, traz para nós uma libertação, traz um. É como assim, é como se eu conseguisse diminuir a minha ansiedade. Então, são coisas que, como a gente sempre lembra, né, que Jesus ensinou e que tem todo um propósito que permeia esse amor que ele nos ensinou a ter um para com os outros, porque era isso que ele queria, que nós nos amássemos como ele nos amou. Só que para chegar nisso, para chegar a esse ponto, eu ainda tenho muito burilamento, né? Eu ainda tenho muitas coisas a estar retirando, a estar lapidando em mim, coisas que fazem parte da natureza humana, mas que nós já temos condições de estarmos percebendo o quanto essas questões, ao invés de nos auxiliarem, elas nos fragilizam, né? Porque quando eu percebo que eu sou uma pessoa possessiva, que eu sou uma pessoa ciumenta, que eu sou uma pessoa, como é que a gente fala? Irritada, não era essa a palavra, mas irritada, todas essas questões que eu começo a perceber em mim, se eu não der uma atenção para que isso seja de alguma forma ajustado, eu vou estar me tornando como que um refém de cada um desses sentimentos, né? O ciúme me torna uma pessoa é, neurótica, diria, né? Porque eu não tenho paz. Se eu ficar o tempo todo, por exemplo, olhando o celular de fulano para saber com quem ele tá, para quem ele liga, com quem ele fala, o que que ele anda fazendo. Eu não trago paz, eu não trago uma boa motivação para a minha vida. Então eu vou estar de certa forma, me consumindo, drenando as minhas energias, as minhas forças, quando eu poderia direcioná-la para muitas outras coisas que me trouxessem esse fortalecimento que de alguma forma eu não estou tendo, né? Quando a gente pensa em se autoconhecer, quando a gente pensa em trabalhar o auto-perdão, quando a gente pensa em usar da atenção plena, de estar buscando essa meditação para se interiorizar e perceber-se melhor nas nossas maiores dificuldades e traçarmos não um plano rigoroso e rígido, mas traçarmos alguns passos que a gente já pode dar na direção de estarmos simplificando as coisas, né? Se eu hoje não sei amar da maneira como eu gostaria, o que que me impede de eu começar a amar melhor?
em que etapa que eu acho que eu estou me perdendo? Será que eu ainda sou aquela pessoa imatura que quer tudo do jeito dela para na hora que ela quer, sem questionamento? Ou eu ainda estou naquela barganha de só dar para o outro aquilo que o outro me oferece? Ou se eu ainda não estou buscando ter uma consciência de mim e das minhas reais necessidades, e da mesma forma, não tendo a consciência de que o outro não pode me dar aquilo que ele não tem. E quando eu começo a olhar esse todo, será que eu estou buscando ser um agente facilitador desse processo de evolução, de melhoria? Se não da minha vida, ou da minha, quem sabe até é, planetária, né? Será que eu já consigo pensar em algo tão grandioso assim? Porque dependendo daquilo que eu estou a oferecer, eu sei o que eu estou construindo no meu amanhã. Porque o amor que eu dedico hoje é a construção de um futuro. É aquilo que eu vou estar plasmando para algum tempo daqui a um tempo, vou estar colhendo, vou estar reconhecendo aquilo que eu expressei. Então, esses ciclos de amor, como todos os demais ciclos, como a gente tem eh, primavera, verão, outono, inverno, todos eles são ciclos que, se eu ficar atenta, eu sei se eu estou trazendo de uma forma bem clara, de uma forma bem precisa, aquilo que realmente é de melhor. Porque não adianta eu querer colher frutos se eu não estou nessa estação. E se eu não estou colhendo os frutos ainda, significa que eu ainda não estou plantando, talvez. Ou se eu plantei, eu talvez ainda não esteja entendendo que tem um tempo de espera para que nasça esses frutos. Então, o amor, como tudo, como na natureza, ele precisa ser adubado, cuidado, para que ele se fortaleça, para que ele esteja cada dia melhor. Eu ouvi também uma lição de uma pessoa que disse que um senhor levou o filho numa horta para que ele ficasse olhando tudo aquilo que estava ali plantado. Então ele ficou andando com o filho durante um tempo ali, depois ele perguntou para o filho o que ele tinha aprendido. Aí o filho respondeu que ele tinha só observado que tinham plantas verdes, bonitas, viçosas, e que tinham plantas amareladas, murchas, apodrecendo. E aí o pai falou: essa é a lição. A lição é que aquele que não está se oportunizando o aprendizado, o crescimento, está, de certa forma, apodrecendo. É uma maneira meio chocante de pensar, mas não existe outro caminho que não seja esse para nós, de estarmos sempre buscando esse aprimoramento, esse crescimento. Não que a gente possa, de repente, apodrecer, mas a gente pode estacionar, a gente pode até murchar, mas depende de nós estarmos focando naquilo que a gente quer, naquilo que a gente já sabe, naquilo que a gente já reconhece e naquilo que a gente pode trazer de melhoria, não só para nós, mas numa contribuição muito maior, porque o amor, como diz na música, né, é a caridade em ação. Se é caridade em ação, essa caridade tem que começar a partir de nós.
de nós sabermos nos respeitar, de nós sabermos nos olhar com essa compaixão, com essa misericórdia, com essa bondade que em- que está impressa em tudo que o Pai nos oferta. Fala, Adriana. Um dos nossos estudantes de sexta-feira não pôde comparecer hoje, mas mandou um monte de pergunta para poder assistir no YouTube. Então, eu vou começar as perguntas, tá? Primeira pergunta: se a alma é imortal, a ideia de que só se ama uma vez restringe a nossa capacidade de evolução espiritual? Se a alma é imortal, como é que A é? ideia de que só se ama uma vez restringe a nossa capacidade de evolução espiritual? Se nós tivermos essa ideia de que só se ama uma vez, pode sim restringir. Mas será que a gente está concluindo dessa forma? Só se ama uma vez? O que vocês acham? Não, não. Então a gente não tem que se preocupar com isso. A gente ama muito mais do que uma vez. A gente ama o tempo todo. E até quando a gente não percebe, a gente está amando sem perceber. Tem mais, né? Como diferenciar a paixão possessiva da matéria do amor real que une os espíritos além do túmulo? Ao nosso apoio quer falar. Eu acho que foi como a Roseli falou, nós estamos falando do amor por todos, e não o amor romântico. Então, em determinado momento, as pessoas estão indo muito para o lado do amor romântico, mas nós espíritas, estudando, sabemos que o amor é o amor pelo nosso irmão, pelo nosso pai, nossa mãe, nosso colega de trabalho. Então, não é amor romântico só, nós estamos falando do amor como por todos os seres humanos, e não só o amor romântico. É isso. Você repete a pergunta, Adriana? Como Obrigada, viu? diferen- como diferenciar a paixão possessiva da matéria do amor real que une os espíritos além do túmulo? Como diferenciar? Quando você pensa em. É como se você. Existe uma distinção, eu não sei se vai caber essa explicação nisso, mas lembra que eu falei que o amor é um sentimento? O amor não é uma emoção, o amor é um sentimento. E se o amor não é uma emoção, eu não posso comparar com paixão, porque a paixão é algo que é bem. Como é que eu falo da paixão sem menosprezar? Porque é uma emoção de valor, mas ela não é sustentada. O sentimento, vamos dizer assim, o sentimento, ele é algo que tem a ver com as minhas crenças, tem a ver com as minhas vivências, a minha percepção. É toda uma construção. A paixão, ela fica no lugar de uma emoção porque ela é muito sensação. Ela não é algo que eu tenha como. Como é que eu explico isso? É tipo assim, vamos pegar o medo, que é uma emoção diferente. O medo, ele se demonstra num simples susto, não é assim? Alguém que gosta de pregar uma peça vai e grita, seu lado você toma um susto. Essa é uma emoção. Essa emoção, ela
traz toda uma carga orgânica, porque vai estar estimulando um monte de substâncias, vamos falar assim, no seu corpo, né? Que eu não vou nem entrar nesse detalhe, mas com certeza vai ter um monte de questões ali que vai disparar coração, vai trazer um aceleramento, mas é ali, temporário. Não é algo que você mantém. É a mesma coisa que a paixão. A paixão, ela também é assim, uma coisa mais de pele, vamos dizer, algo mais superficial. O amor já é algo mais construído. Quando você diz que você ama alguém, você vai ter muitas explicações, muitas justificativas, é, muitas formas se, de pontuar isso. A paixão já não. A paixão ela é muito superficial, então é diferente uma coisa da outra. Agora, como diferenciar? Você vai diferenciar se você não estiver atento aos seus verdadeiros sentimentos. Quando você estiver numa ilusão, você conhece alguém, você acha que aquela pessoa é a melhor pessoa do mundo, mas você não teve ainda tempo, por exemplo, de estar com ela, de conhecê-la mais a fundo, de saber detalhes sobre ela. Quando você diz que ama alguém, você aprende a amar aquela pessoa e mesmo que você se surpreenda com algo que ela traga num futuro, isso não vai colocar não vai abalar esse sentimento. Já a paixão, sim. Quando essa pessoa foi atraída por alguém e de repente a atração deixa de existir, a paixão vai embora também. Será que eu esclareci? Bom, vamos para outra? Como nós tivemos uma pergunta, e eu acho que essa pergunta ela tem a ver com o que você está falando, mas ela foi muito específica, eu vou repetir. A pessoa perguntou exatamente o seguinte: a paixão é carnal? Olha. Se você disser que é carnal, significa dizer que só se apaixona quem tem um corpo físico, não é? Porque aí você está falando de carne e de matéria. Mas espíritos também se apaixonam e não tem o corpo físico, porque é uma condição que diz respeito à sua consciência evolutiva. Se eu achar que. Como é que eu coloco esse exemplo? Se eu achar que eu estou apaixonado por alguém e que normalmente, quando a gente fala de paixão, tem assim um certo exagero, não tem? Uma coisa assim, é, é tipo assim, eu estou apaixonado por fulano e sem ele eu não vivo, não é assim? É um pouco fora da realidade, é um pouco irracional, é um pouco ilusório, porque você sabe que você vive. De verdade, você sabe. Senão, todos os apaixonados do mundo teriam essa possibilidade de não mais existirem, materialmente falando, não é assim? Mas a paixão, ela é mais superficial, não necessariamente carnal. Respondi? Hum. No meu ponto de vista, o ódio é um sentimento muito subjetivo. Acredito que ele não seja um sentimento puro, mas um conjunto de emoções intensas mal elaboradas.
Porém, tradicionalmente, muitas pessoas dizem que o contrário do amor é o ódio. O ódio é um amor adoecido? Vamos dizer que todos nós fomos criados a partir do amor. Então, o que existe em nós, a princípio, é só amor. Todos os outros sentimentos que não sejam amor são as experiências nossas enquanto seres humanos falíveis e aprendizes elaboraram. Então, tudo é amor? Sim, tudo é amor, inclusive o ódio. O ódio é um amor não compreendido, um amor adoecido, poderia dizer assim. Mas é amor. É difícil a gente dizer que todos os sentimentos se resumem no amor, porque nós não conseguimos entender esse amor universal, esse amor incondicional que existe a partir do nosso Criador. Se nós tivéssemos essa visão de que nós estamos inseridos nesse oceano de amor, nós iríamos entender que nós, individualmente, nessa nossa busca de crescimento, de aperfeiçoamento, acabamos por, de certa forma, pelas nossas atitudes, pelas nossas escolhas, pela nossa ignorância, trazer uma deformidade a esse amor. E esse amor acaba tendo outros nomes. O ódio é um. A gente coloca como extremo amor e ódio, é porque enquanto o amor deseja tudo de melhor para alguém, quando você diz que odeia alguém, você deseja tudo de pior. Não é assim? É o extremo. Mas é porque você está num momento em que a situação, o acontecimento, aquilo que houve, fez com que você fizesse essa deformidade no amor que você sentia, ok? O término de um relacionamento na Terra significa o fim do amor ou apenas o encerramento de um ciclo necessário? São casos e casos. Eu posso ter um relacionamento em que eu amo essa pessoa e essa pessoa ou ambos chegam num contexto de que a relação já não é tão interessante de ser mantida. O fato dessa relação terminar faz com que eu deixe de amar? Não necessariamente. Eu posso continuar amando alguém com a qual eu não me relaciono mais. Isso eu posso, não posso? Agora eu me perdi na pergunta, eu me fixei nessa parte do. Repete para mim para ver se eu tenho mais algo a acrescentar. O término de um relacionamento na Terra significa o fim do amor ou apenas o encerramento de um ciclo necessário? Então, uma opção é essa, não é o encerramento, porque eu vou continuar amando. Amando ao ponto de desejar que o outro tenha outros relacionamentos e que seja muito feliz, ou amando do meu modo ainda um pouco é, não ajustado, torcendo para que o outro não tenha mais relacionamento nenhum, achando que ele vai se dar mal ou coisa parecida.
Mas pode ser, sim, um fechamento de um ciclo. Não o fechamento do amor, mas o fechamento de um ciclo, um tempo. Era necessário essa experiência que ambos vivenciaram juntos e que se concluiu, se encerrou. Não significando dizer que não vai existir um outro momento em que ambos podem estar se relacionando novamente. Não num relacionamento romântico e amoroso, mas de um outro tipo de relacionamento. Isso é bem possível. Quando você estava falando sobre o ódio ser o contrário do amor e tal, a pessoa fez a seguinte pergunta: então só odeio a quem já amei anteriormente? Olha só, não significa dizer que o ódio que eu estou demonstrando é diretamente para aquela situação ou para aquela pessoa. Como nós já vivenciamos várias experiências, como nós já tivemos a oportunidade de várias existências, né? O que que acontece? Existe um registro em mim das coisas que eu amo, das coisas que eu odeio, ok? Então, alguém que pode ser alguém que eu nunca vi antes nessa existência tem um comportamento ou mostra um comportamento, uma atitude que me remete a uma situação já vivida, a alguma coisa nesse meu passado em que o ódio ficou bem registrado. Então, eu posso estar mostrando, eu não sei se é essa a intenção da pessoa, porque quando você diz assim, ah, então eu já amei todas essas pessoas que eu odeio, provavelmente não, mas essas pessoas que você hoje odeia, de alguma forma, elas te remeteram a alguém que provavelmente você amou e que passou a odiar. Deu para entender? Olha só, eu não posso afirmar que eu só vou odiar quem eu já amei. Não. Mas eu vou demonstrar ódio por alguém que de alguma forma me toca, porque senão eu seria indiferente. Tanto amor quanto ódio são sentimentos que requer de mim um- uma ligação. O amor, que é aquele sentimento que eu quero a pessoa perto, que eu tenho toda aquela questão de identidade, de identificação. O ódio, que também me reporta a essa mesma questão. Se eu fosse indiferente, eu não sentiria nem ódio, nem amor. Mas se existe ódio ou amor, significa dizer que ali existe algo com o qual eu já me identifiquei, eu já estive de alguma forma ligado. Não especificamente com a pessoa, mas com o mesmo tipo de situação, o mesmo tipo de... não consigo pensar outra palavra. Seria situação mesmo. Tudo bem? Gente, eu tenho para comigo que eu já falei o que eu tinha a intenção de trazer. Mas o que eu acho que é sempre bom a gente estar relembrando é aquilo que a gente pode estar fazendo. Quais são os nossos desafios frente a essa questão de entender esses ciclos do amor? Ou em que momento da minha vida eu estou? Como está sendo o amor que eu já reconheço ter? A quem eu me coloco para doar esse amor? Como é que tá? Eu acho que é sempre válido a gente ter essa oportunidade de se avaliar.
Ah, hoje eu consigo fazer caridade para qualquer pessoa. Ah, não. Hoje eu consigo fazer caridade só com aqueles que são mais chegados. Ah, eu preciso conhecer um pouquinho melhor para fazer algo por alguém. Não tem nada de errado com isso. Só tem essa descoberta de eu estar me oportunizando esse olhar mais específico para as coisas que me chegam, para a forma como eu me expresso, para como eu me dou. Porque que todos nós temos amor para dar é indiscutível. Isso não adianta falar que não, porque não tem como. Somos criaturas divinas, fomos criados por esse Pai que é puro amor, então o amor em nós existe. Agora, resta saber como é que nós estamos nos oportunizando a utilização desse amor que já temos, como nós estamos abertos para receber o amor que nos é dirigido, como nós enxergamos esse amor que está o tempo todo nos envolvendo, se eu consigo ou não consigo perceber. Então, para que eu possa avançar nesse meu desejo, né, de estar sendo sempre uma pessoa melhor, que eu me observe mais, que eu busque me autoconhecer, me autoperdoar, me autoamar, que eu acho que aí fica mais fácil. Tá bom? Tudo bem? Acho que é só, gente. Então vamos fechar nossos olhos. Vamos de novo colocar nossos pezinhos no chão, elevar o nosso pensamento para esse nosso Pai de amor e nos dar a oportunidade agora de senti-lo, nos senti-lo nos envolvendo, sentindo que ao nosso redor o seu calor, a sua presença se faz perceptível de uma forma que nos traga um acalento, nos traga um aconchego, que nesse envolvimento nós possamos estar agradecendo a esse bom Pai por tantas oportunidades que Ele nos concede, por tantas portas abertas, tantos caminhos a percorrer, por estarmos na companhia de tantas pessoas que nos auxiliam, nos apoiam, nos fortalecem, pessoas que vemos e que não vemos, mas que principalmente confiamos nesse amor, nessa bondade e queremos mais do que nunca sermos instrumentos de auxílio na manutenção desse amor, na ampliação desse amor, aonde quer que estejamos, aonde quer que nos coloquemos. E assim, Senhor, te damos graças por hoje e por sempre. Que assim seja.